boa tarde a todos. Mais uma vez aí, webinário aí do Canal Solar, ajudando aí vocês a melhorarem os conhecimentos técnicos na área do solar. Hoje o nosso convidado é o Thiago Schinen, da Fronius. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a questão dos algoritmos de MPPT. Né? A gente sempre fala aí, né, da importância do rastreamento de MPPT de uma maneira geral, só que muitas vezes a gente não tem essa informação de quão bom o inversor é para buscar aquele ponto de operação, né? Ou ainda, o que acontece se minha curva IV dos módulos não é tão simples, né? Não é tão redondinha ali conforme espera a teoria, né? O ativamento de alguns diodos de bypass, alguns sombreamentos, problemas com sujeira, enfim, podem causar aquela nossa curva IV não ser tão bem comportada assim. E o algoritmo do inversor que controla o MPPT, né, que vai controlar o ponto de buscar a máxima potência de operação, ele varia, né, varia de fabricante para fabricante. Então, hoje, a ideia hoje é a gente aproveitar aí a atenção aí do Thiago, ele fazer uma apresentação aí contando para a gente o que são aí esses algoritmos e como que algumas tecnologias da Fronius podem garantir para a gente que nosso MPPT vai sempre operar no ponto máximo mesmo em condições adversas. Certo, Thiago? Só lembrando então, gente, a gente segue aqui a apresentação. As perguntas elas são lidas no final da apresentação. Eu vou dar um oi ali no chat para vocês. Aí vocês podem fazer as perguntas por ali mesmo. Então, sem mais demoras aqui, passo a palavra aí para o Thiago. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, primeiramente, quero agradecer a todo o Canal Solar, também ao Matheus que está aqui com a gente, né, nessa sessão de hoje. Mais uma vez participando com vocês nessa parceria, né? Na outra ocasião a gente trouxe um conteúdo técnico também, né? Falando sobre topologias. Hoje a gente vai falar um tema mais direto, né? Em termos de topologias, a gente falou uma questão mais econômica também, né? Puxou por esse lado. Hoje a gente vai falar especificamente de uma funcionalidade dos inversores da Fronius, tá? Então, é um webinar bem direto, né? Então vai ser bem legal, é um tema que a gente consegue desenvolver bem e muito artigo foi produzido, né? Muito conteúdo foi produzido pelo Canal Solar, né? Algumas referências que eu peguei são deles também. Então, espero que vocês gostem, tá bom? Nesse primeiro momento, gente, eu sei que muitos de vocês não têm tanto contato assim, com a Fronius, né? Então eu queria reservar esses primeiros 10, 15 minutos para falar um pouquinho sobre a empresa também, sobre a Fronius. Tá? A gente vê muitos outros fabricantes novos entrando no mercado, né, causando um pouco de suspeita para os clientes finais, né, quanto à procedência de inversores. Então, acho que é sempre bom a gente mostrar a solidez que existe por trás da marca Fronius, né? Isso não só para os inversores solares, né, mas para todos os equipamentos que são fabricados pela Fronius. Tá? Então, eu vou pegar esse primeiro momento aqui para falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Tá? Então, a Fronius, ela é uma empresa austríaca, pessoal, e ela surgiu em Pettenbach, tá? Nesse cenário de pós-guerra, né, em 1945. Ela foi fundada pelo Günther Fronius, né, ele que dá nome à companhia, e muito do contrário, né, que muita gente pensa, a Fronius ela não começou, né, com o setor solar, não começou com a manufatura de inversores solares, né, ela começou, na realidade, com carregadores de bateria. Nesse cenário pós-guerra, né, esses carregadores de bateria eram utilizados para os veículos, né, para as baterias veiculares, para reabastecer as baterias veiculares que levavam, desses veículos que levavam mantimento, né, para os soldados do front nessa situação. Então, nossa primeira unidade de negócio foi carregadores de bateria. Uma outra unidade de negócio que é muito reconhecida mundialmente, né, é a unidade de solda, né, que surgiu alguns anos depois, lá na década de 50. Né? E por muito tempo, a unidade de solda foi a maior BU, né, a maior unidade de negócio da Fronius. Até momentos atuais, né, que o setor solar desenvolveu tanto, né, a gente vê o boom que ocorreu no mercado solar, que elas são equiparáveis agora. O mercado de solar, a nível mundial, da Fronius, ela foi surgir em 92. Então, essa unidade de negócio é mais velha do que eu, até para vocês terem ideia, né? Então, ela foi pioneira, a Fronius foi pioneira na manufatura de inversores solares, né? E ela que desenvolveu muito esse mercado. Então, trouxe algumas tendências, trouxe inovação que está enraizada já na marca, né? Então, a gente conseguiu trazer o desenvolvimento desse mercado também. No Brasil, a Fronius, ela veio em 2003, né? Mas nada relacionado ao setor de solar. Então, nessa época pós-eleição, né, que teve, o mercado automobilístico estava muito aquecido, né, e o que puxou a Fronius para vir para o Brasil foi exatamente o mercado automobilístico. Né? Então, a gente se instalou em 2003 no ABC Paulista, basicamente em Diadema, né, no primeiro momento, que é o polo das indústrias automobilísticas aqui, na verdade, do Brasil todo. Né? Então, a gente tem grandes marcas, como a Scania, como a Mercedes, a Volkswagen, a Ford,
Então, todas estão instaladas aqui no ABC. O solar, né, a unidade solar, só veio a ter a participação mesmo em 2012, né? Essa data não já é conhecida de todo mundo, né? Foi exatamente onde foi publicada a Resolução 482, né, que permitiu a gente ter mais benefícios com a utilização da energia fotovoltaica, né? Ter a compensação de créditos, através de energia de fontes renováveis, né? Então, por isso a Fronius decidiu agora entrar no Brasil naquela data. Então, nós temos basicamente 3 unidades de negócio. Então, a gente tem Solar Energy, responsáveis pelos inversores fotovoltaicos e todos os outros acessórios, tá? Então, a gente não só fabrica inversores, como fabricamos acessórios, como sensores, medidores inteligentes, tem Perfect Charge, né, que foi a primeira unidade de negócio a ser criada na Fronius, tá? Então, naquela época de surgimento, ela estava muito focada no mercado de automobilístico. E nesse momento, hoje, ela está totalmente voltada para o mercado logístico. Então, a grande atuação acaba sendo em grandes galpões logísticos, né, para atender a demanda de empilhadeiras elétricas, né, que tem grandes baterias e necessitam desse recarregamento rápido. E a gente ainda mantém também uma das maiores BUs que a gente tem, que é Perfect Welding, né, responsável pelas máquinas de solda. E o foco ainda é o mercado automobilístico. A gente tem alguns números também aqui para mostrar a solidez da marca, né? Eles estão um pouco desatualizados, né? Fazem quase um ano aí que esses números, que a gente mantém esses números. Tá? Provavelmente nos próximos meses a gente já deva receber os números atualizados, mas nessa época, né, um ano atrás, a gente batia quase 2 milhões de inversores instalados, uma média de 1.700 inversores de instalações por dia, mais de 9 mil bancos de baterias instalados. Bancos de baterias por quê? Porque a Fronius também fabrica inversores híbridos, né, que trabalham tanto conectados à rede como em baterias para fazer armazenamento da energia gerada. Tá? No Brasil, a gente, infelizmente, ainda não tem essa possibilidade de instalar inversores fotovoltaicos, né? A gente espera que nos próximos meses isso seja possível. A gente depende de uma regulamentação desses equipamentos. Tá? A Fronius já tem desenvolvido o produto há anos, né? A gente não traz esse produto para o Brasil por conta disso. Né? A gente tem um produto para lançar também, que é o Gen 24. Quem acompanhou a nossa feira virtual pode ter um pouquinho mais de contato, né? Não contato físico, né? Porque ninguém está podendo ter nesses momentos, mas consigo conferir as características mais em detalhes, né, desse novo equipamento, que é o inversor híbrido. A gente tem uma taxa de exportação alta, também de 94%, porque todos os inversores da Fronius são fabricados no mesmo lugar. Todos são fabricados na Áustria. Não existe nenhuma outra subsidiária que fabrique equipamentos fora da Áustria. Então, por isso que essa taxa de exportação é muito alta. Tá? Então, naquela época, a gente atingia quase 17 gigawatts de potência instalada e quase 24 terawatt-hora de energia produzida por ano. Esses números já foram ultrapassados há bastante tempo, né? Então, nesse um ano aí, a gente teve, com certeza, a gente já está num patamar bem mais elevado. Tá? E a Fronius, pessoal, é uma empresa multinacional. Tá? Então, tem muita gente que acha que, com a entrada de vários fabricantes, né, de inversores no mercado, fica aquele receio se a marca vai deixar de existir, né, se ela vai quebrar, e a gente mostra a solidez que uma empresa como a Fronius tem a nível mundial. Né? A gente está presente em mais de 60 países, a gente tem, desses 60 países, 30 são subsidiárias, né? São estruturas igual a gente tem no Brasil. Né? Uma subsidiária tem que ter uma estrutura empresarial muito sólida, tem que ter uma equipe comercial, tem que ter uma equipe logística, tem que ter uma equipe de reparo, uma equipe de pós-venda, igual a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então, 30 delas são subsidiárias. No mapa aqui estão marcando como vermelho. Tá? Os outros 60 países que nós temos representações comerciais, né, estão marcados em cinza. É importante mencionar também o nosso número de patentes registradas, é um número considerável até. Isso é reflexo do investimento que a Fronius faz em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento. 10%, aproximadamente 10% dos funcionários que a Fronius tem a nível global estão destinados a P&D. Por isso, um dos pilares, né, que a Fronius tem é a inovação. E a gente consegue transpassar isso para vocês através dos nossos produtos, né, as funcionalidades que a gente traz dos produtos e aos lançamentos que a gente também consegue colocar no mercado. No Brasil, como eu falei, a gente está desde 2003, né, a gente estava em Diadema até 2019, quando a gente mudou. Né, então, a Fronius cresceu como um todo, né, muito puxado pelo mercado solar, que teve um desenvolvimento muito grande. Né. Então, em 2019, a gente mudou
por conta desse crescimento, né? De um ano para o outro, para vocês terem ideia, o número de funcionários no Brasil quase dobrou. Então, tanto pelo espaço físico que foi necessário, né, para a gente alocar todos os funcionários, mas também pela questão logística, né? Hoje a gente está ali entre a Imigrantes, né, e o Rodoanel, num centro logístico. Então, fora o tamanho adequado agora para a empresa, a gente tem o benefício logístico de escoamento, né, e recebimento de mercadorias, né? Para quem não é de São Paulo, né, a Imigrantes é muito utilizada para chegar ao litoral, e o Rodoanel é utilizado para conectar todas as outras rodovias, né, de São Paulo. Então, a gente tem esse fluxo logístico muito otimizado. Só para vocês conhecerem um pouquinho, né, a nossa estrutura, a gente tem um showroom mostrando todas as unidades de negócio, né, a gente tem o display dos inversores, temos isso para as 3 unidades, né, temos um estoque muito grande com uma capacidade de mais de 6 mil inversores, temos nacionalmente um centro de reparo, tá? Então todos os inversores que são recebidos de volta, né, são reparados a nível nacional, a gente não tem que mandar nada para fora, né, então a gente tem esse benefício também. E a fachada, né, do nosso galpão é essa daqui, né, também fica o escritório dos funcionários. Hoje, infelizmente, não tem quase ninguém no escritório, por conta do isolamento social, né, que a gente está fazendo ainda durante essa pandemia. Eu estou de home office, assim como grande parte da empresa. Os únicos setores que permanecem lá é o reparo, né, que não tem como fazer reparo na casa dos funcionários, e também quem é da expedição, né, da parte logística, para fazer o carregamento e o recebimento de mercadorias. Tá? Então, a Fronius, pessoal, ela é sustentada nesses 3 pilares, né? São nossos valores, certo? A qualidade, o serviço, a inovação. E mesmo sendo nossos valores, isso é muito legal que a gente consegue identificar que o nosso cliente final observa isso na gente também. A qualidade que a gente tem dos nossos produtos, que a gente implementa, tanto no mercado de solda, tanto no mercado de carregadores, como nos inversores. A inovação que a gente implementa em todos esses produtos, né, você vê a Fronius pioneira no desenvolvimento de tecnologias para o inversor. Hoje a gente tem inversores que têm funcionalidades que não se encontram hoje no mercado, né? Hoje a gente vai falar de uma delas, que não são todos os fabricantes que têm, né? Que é, como o Matheus falou, o algoritmo inteligente, né, de MPPT. Mas sim, produto, os níveis de produto hoje no mercado são altos, né? Então, para a gente ter uma inovação disruptiva no mercado, para ser o bambambam no mercado mesmo, é muito difícil, né? Então, o foco muito que hoje a Fronius tem está muito destinado ao serviço, né? Então, quem é cliente da Fronius e já teve contato com o suporte técnico, identifica a qualidade que a gente tem no serviço de pós-venda. Hoje nós contamos com mais de 7 pessoas fazendo atendimento técnico só para o solar e mais de 3 pessoas fazendo reparo dos inversores. Né? Então, a gente sabe da demanda que existe nesse mercado e a gente também replica isso internamente com o número de funcionários que conseguem suprir todas essas necessidades e prestar um serviço de excelência em pós-venda. Então, essa era a parte inicial, pessoal, que eu quis passar da parte institucional para vocês conhecerem, saberem um pouquinho sobre a Fronius, né, que ela é uma empresa muito sólida. E também, para finalizar essa primeira parte, queria mostrar a linha de inversores que nós trabalhamos. Então, é importante vocês conhecerem também essa linha de inversores. Hoje nós trabalhamos com 4 famílias. A gente tem um inversor primo de 3. A variação deles vai ser muito relacionada à potência. Então, a gente tem um inversor primo de 3 a 8,2 kW, inversor Simo Brasil de 10 a 15 kW. Esse chama Simo Brasil. Hoje o Brasil ele tem uma moeda de troca muito forte, né, com a sede lá na Áustria, né, porque o mercado brasileiro ele é o 3º maior mercado do mundo para Fronius na Áustria, né, então a gente tem um volume significativo de demanda para eles. Então a gente consegue desenvolver projetos específicos para âmbito nacional, e o Simo Brasil foi um deles. A gente sabe que a necessidade de inversores com uma potência um pouquinho maior que seja compatível com as redes 220. Então, esse inversor ele foi desenvolvido para isso, né, para ser compatível com redes 220 volts, né, que tem uma potência um pouquinho mais elevada. Né? Então, a gente desenvolveu o Simo Brasil especificamente para o âmbito nacional. Tá? O Primo, ele é 220 também, mas ele é monofásico ou bifásico. Né? O Simo Brasil, de 10 a 15 kW, né, trifásico, 220. A gente tem o Simo, né, que não é o Brasil, o Simo tradicional, que é de 12,5 a 20 kW, e o inversor Fronius Eco, né, de 25 e 27 kW. Hoje, o inversor Fronius Eco é o nosso inversor de maior potência. Então, a gente tem um foco muito grande nesses inversores menores. Né? O
O Fronius Primo hoje é o inversor mais vendido do Brasil. Então, a Fronius se concentra no desenvolvimento desses produtos, né? Nós teremos lançamentos futuros, né, com inversores de maiores potências, como o inversor Tauro, né, que são previstos para o ano que vem por conta de todo o cenário que a gente viveu esse ano, certo? É importante mencionar que a diferenciação desses inversores está basicamente no tamanho do inversor Primo menorzinho e também quanto à potência, né? Alguns parâmetros elétricos também variam entre eles, mas as funcionalidades que você tem com um inversor desses são as mesmas para qualquer família de inversor. Então, esses inversores vocês vão ter ventilação ativa em todos eles, né? O canal Solar desenvolveu um artigo sobre ventilação ativa com os nossos inversores que aumenta a vida útil, consegue garantir geração de energia com temperaturas mais altas, né? Todos esses inversores contam com oversizing de entre 140% e 150%. Todos eles têm automação integrada, né? É uma funcionalidade muito, muito legal. No nosso canal do YouTube, a gente tem publicado alguns webinários sobre esses temas, tá, pessoal? Então, quem tiver uma curiosidade, quiser entender um pouquinho mais sobre essas características, podem ir lá no nosso canal da Fronius e buscar esses webinários que estão gravados, tá? Então, são conteúdos bem legais. E uma outra funcionalidade que também está presente em todos esses inversores é o Dynamic Peak Manager. Então, esse aqui é o nosso algoritmo inteligente de MPPT que a gente vai explorar no webinar de hoje. Tá? Para a gente entender um pouquinho o Dynamic Peak Manager, a gente tem que entender a geração de energia fotovoltaica. Tá? Então, vamos começar do módulo. O módulo, ele é basicamente a interface que a gente tem entre o sol e a rede, né, da concessionária. Lógico que tem o inversor, temos cabos ali no meio, né? Mas o que vai fazer a captação da energia são os módulos fotovoltaicos. Né? Então, as células dos módulos vão captar os fótons, vão transformar essa energia em corrente elétrica e depois serem convertidas para a corrente alternada, né, nos inversores. Então, essas grandezas elétricas dos módulos elas são variáveis conforme o clima, os aspectos climáticos, as variações climáticas que a gente tem durante o dia. Né? Então, se a gente pega o datasheet, a gente sempre vai ver uma corrente de referência, uma potência, uma tensão de referência, né? E também, esses datasheets também trazem a variação conforme temperatura e radiação. Certo? Então, é importantíssimo a gente entender como a energia dos módulos se comportam quando variamos esses parâmetros climáticos, né? Porque a gente não tem controle sobre eles. Né? Então, são fontes que a gente não tem controle. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Então, basicamente, a gente está falando de irradiação solar e temperatura. Tá? Então, são essas duas variáveis climáticas aqui que vão alterar a nossa produção de energia. Tá? Logicamente que alguns outros aspectos também alteram, né? Aí aspectos geográficos, né? Como posicionamento, angulação, inclinação dos módulos, orientação, altitude também interfere, né, nos valores elétricos que o módulo pode gerar, mas em geral, irradiação e temperatura são os dois principais, né? E como a gente identifica essas variações, né? Através da análise da curva IV e curva PV dos módulos. Elas são relacionadas, mas a gente consegue ver essas variações através delas, tá bom? Então, o que é a curva IV e a curva PV, pessoal? Então, todo módulo vai ter no datasheet, vai ter lá a curva IV. Né? Normalmente, essas curvas elas estão referenciadas a uma só irradiação. Né? Normalmente, vocês vão encontrar o chamado STC nos datasheets, né? O Standard Test Conditions, né? As condições de ensaios padronizadas. Normalmente, esse valor é o 1000 watts por metro quadrado. Recentemente, a gente fez também um webinar sobre dimensionamento, a gente explicou um pouquinho sobre essa parte de radiação, irradiância, né, horas de sol pleno, para a gente entender um pouquinho melhor o que está por trás disso. Acredito que nas próximas semanas ele vai ser postado também no nosso canal, então fiquem ligados se vocês quiserem conferir, depois eu deixo o link de acesso para vocês. Tá? Mas normalmente essas curvas têm uma referência de teste, né, que é o 1000 watts por metro quadrado de radiação, e uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, é a padronização dos testes para a gente desenvolver as curvas. Só que a gente sabe que, num dia, a gente não tem exatamente os nossos 1000 watts por metro quadrado e nem os 25 graus Celsius durante o dia inteiro. Né? Ele vai variando conforme o dia passa. Né? Então, é importante a gente entender essas variações para a gente começar a entender as curvas que são as curvas de geração do nosso inversor. Né?
Então, a irradiação, gráfico aqui da esquerda, quanto maior for a irradiação, maior será a nossa corrente, certo? Então, isso a gente consegue identificar no nosso gráfico de geração solar. Nos primeiros horários do dia, a gente não tem o pico de geração. Por quê? Porque a irradiação solar é muito baixa, né? Então, iniciando a geração por volta das 8 horas da manhã, ela não está no pico, ela vai atingir o pico por volta do meio-dia, onde o Sol está a pino, né? Então, o Sol a pino, a gente está próximo do máximo daquela região. Então, assim, o inversor vai trabalhar em potência nominal. Então, isso está totalmente relacionado a essa curva, tá bom? Então, ao longo do dia, essa curva é muito dinâmica. Ela vai se alterando conforme a irradiação vai aumentando, ok? E o inverso ocorre quando a gente tem a temperatura, tá? Só que aí, a corrente, ela é constante. O que vai alterar é a tensão dos módulos, tá? Então, o STC coloca a condição padrão como 25 graus Celsius. Se eu tenho uma temperatura menor, eu tenho uma tensão maior. Ela é inversamente proporcional. Tá? E se eu tenho temperaturas maiores, ele vai reduzir a tensão, certo? Então, ela é inversamente proporcional. Tá? Isso, através dessa curva, a gente consegue identificar um problema enorme, né, de dimensionamento que a gente sempre encontra, né? Os nossos colegas lá do reparo recebem muitos inversores queimados por conta de um mau dimensionamento, pensando na temperatura de partida dos inversores, né? Nos horários mais cedos do dia, normalmente a gente tem os módulos mais frios, né? Isso depende muito da região. E um mau dimensionamento dessa operação de partida pode causar uma tensão muito elevada. Você vê que a tensão em 0 graus é maior que a tensão em 25 graus. Certo? Então você tem que ter conhecimento da sua tensão sua temperatura, né, de partida dos módulos, para que essa tensão não exceda a tensão do inversor, causando assim algum tipo de falha, né? O pessoal do reparo recebe muito inversor queimado por conta desse mau dimensionamento. Tá? Então normalmente o pessoal faz dimensionamento pensando nas temperaturas médias, né, mas não faz para as temperaturas mínimas. E as temperaturas mínimas que causam esse tipo de problema no inversor. Tá? E também temperaturas mais altas causam rendimentos menores. Certo? Isso a gente consegue identificar quando a gente analisa a curva PV. Né? Então, a curva PV, desse lado aqui, radiação ainda, né? Conforme eu tenho mais radiação, a amplitude da minha curva ela aumenta. Né? E esse ponto máximo, ele se desloca, atingindo potências maiores. E o contrário ocorre para temperatura. Conforme eu tenho temperaturas maiores, a minha curva vai se deslocando para a esquerda e para baixo, né? Então, o meu ponto máximo de potência acaba sendo reduzido, certo? Então, esses são os dois parâmetros climáticos, né, variações climáticas, que alteram a nossa curva IV e a nossa curva PV, ok? Lógico, o sombreamento, né, que é o principal tema do webinar de hoje, também vai alterar, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre eles, certo? Mas antes disso, a gente vai falar sobre uma outra variação da curva IV e da curva PV, que é feita de propósito, né? Que é através da associação de módulos, ok? Então, se eu quero, normalmente um módulo, né, que vai produzir aquela curva IV que eu mostrei para vocês, não vai atender o meu empreendimento. Eu preciso ter valores de tensão e de corrente suficientes, né, para atender o consumo daquele meu empreendimento, aquele empreendimento que eu estou realizando, certo? Então, quando a gente desenvolve um sistema fotovoltaico, eu tenho uma carga para atender e essa carga tem que ser compatível com os valores de tensão e corrente que o meu arranjo gera. Né? Para atingir esses valores de tensão e corrente, eu faço a associação de módulos. Eu posso fazer associação em paralelo e associação em série. Tá? Então, primeiro que eu mostro aqui para vocês, todas essas referências são também do canal Solar, pessoal, então tem um artigo muito completo deles, né, porque desenvolveu esse assunto também. A gente só está aqui replicando, né, esses gráficos que a gente acha realmente muito importante ter em conhecimento. Tá? Então, essa primeira associação é a associação em série. Quando eu associo módulos em série, eu estico a minha curva para a direita, vamos pensar assim, né, porque eu aumento a tensão desse meu conjunto. Tá? Então, se eu tivesse um módulo, eu teria uma corrente e uma tensão. Eu tenho 3 módulos associados em série, então eu tenho uma corrente e 3 valores de tensão. Né? Arredondando essa tensão aí por volta dos valores de 9, né? Para 40, eu teria 120 volts, né? Nesse meu
nessa minha curva. Então, a associação em série serve para a gente atingir os valores de tensão do nosso inversor. Okay? E a associação em paralelo é o contrário. Eu faço um incremento na corrente. Então, eu aumento o meu nível de corrente referenciado aos meus módulos. Tá? Então, nesse cenário aqui, é igual eu falar que eu tenho 3 strings de um módulo, nessa minha figura que eu tenho aqui mostrando para vocês. Tá? E nesse outro cenário, eu tenho uma string de 3 módulos. Então, tenho 3 módulos em série. Okay? Então, essa é outra maneira de eu alterar a curva IV. Né? Logicamente que todas elas ainda vão ser dependentes dos parâmetros climáticos, né, de radiação e de temperatura, mas eu consigo atingir valores maiores de corrente e de tensão conforme essa minha associação. Isso depende de projeto para projeto, quantos módulos você vai colocar em série, quantos módulos você vai colocar em paralelo. De projeto e de equipamento também. Né? Equipamentos diferentes têm limites elétricos diferentes. Mas é interessante mencionar, pessoal, em todas essas curvas que eu mostrei para vocês, elas têm o mesmo formato, né? Ela tem essa, em azul, né, aqui a curva IV, em vermelho a curva PV, e sempre indicando esse ponto de inflexão na curva, né, o chamado MPP. Você voltar aqui, ó, todos têm esse mesmo ponto de inflexão, né? Isso variando radiação, variando temperatura, todos vão ter um ponto de trabalho onde será a máxima potência, certo? E a MPPT é o algoritmo que está por trás, né, do inversor, que está localizando automaticamente esse ponto de máxima potência. Né? MPPT nada mais é, né, traduzindo diretamente, é o rastreador do ponto máximo de potência. Então, nesse ponto da nossa curva, é onde eu vou ter a minha maior eficiência do inversor e a maior potência possível do meu arranjo. Então, eu sempre quero que meu inversor trabalhe nesse ponto máximo. Né? E, conforme eu falei, os valores variam conforme o dia. Eles não são fixos. Né? Em horários do início do dia, ele vai ter um ponto máximo. Em horários de sol a pino, ele vai ter um outro ponto de máximo. Né? Mas sempre sendo localizado através do inversor. Ok? Então, é importantíssimo a gente entender a MPPT. A gente vê muita confusão quando a gente explica o conceito de MPPT, né? Quando a gente faz os treinamentos presenciais, né, a gente tem uma interação com o público. Hoje a interação acaba sendo pelo chat, né? Mas às vezes eu estou apresentando, não consigo ler o chat ao mesmo tempo, né? Então acaba sendo tendo esse delay aí. Né? Mas o conceito de MPPT normalmente acaba sendo bem, o pessoal confunde, né? Às vezes você pergunta o que é MPPT, o pessoal acha que MPPT é igual à entrada do inversor, né? Mas não é exatamente isso. MPPT é o algoritmo que vai controlar a curva IV, vai controlar o ponto máximo de potência, né, para entregar uma maior eficiência. Entradas do inversor não são necessariamente os MPPTs. A gente, por exemplo, no inversor Fronius-Eco, nós temos 6 entradas, só que apenas uma MPPT. Né? Às vezes a entrada acaba sendo mais uma conveniência, né, por conta de bitola de cabo, por conta de número máximo de strings possíveis, né, por conta da corrente, enfim. E a MPPT é o que faz o controle dessas entradas para que todas trabalhem no mesmo nível, né? Trabalhem nos níveis máximos possíveis de corrente e tensão, ok? O MPPT é esse cérebro que controla esse ponto de entrega de máxima potência. Tá? E é importantíssimo a gente saber utilizar a MPPT também. Tá? Por quê? MPPT ela surge para a gente ter mais flexibilidade para as nossas instalações. Tá? A gente não pode misturar, dentro da mesma MPPT, módulos que têm níveis de geração diferentes. Tá? Como que a gente pode ter módulos de geração diferentes? Se eu tiver um conjunto de módulos orientados em orientações, se eles tiverem orientações diferentes, né, se tiver a norte, outro a oeste, nessas ilustrações aqui está invertido as orientações, porque ele está referenciado no hemisfério norte, tá bom, pessoal? Então não confundam. O que para eles é sul, para a gente é orientação para o norte. Tá? Mas aqui ele tá, nesses casos aqui é importantíssimo a gente utilizar as duas MPPTs que alguns dos nossos inversores possuem, né? O Primo, o Simo e o Simo Brasil. Tá? Por quê? Orientações diferentes produzem níveis de energia diferentes, né, potências diferentes ao longo do dia.
E a gente não pode misturar na mesma MPPT, senão esse nível de potência vai ser nivelado pelo menor. Por exemplo, se eu tenho nessa ilustração abaixo, à esquerda, módulos sendo orientados a sul e um carport a leste, se eu misturar os dois na mesma MPPT, muito provavelmente o meu nível de potência vai ser nivelado por esse menor, que não está com a inclinação, né, e a orientação ótima de geração. Tá? Então, dividam essas orientações diferentes, inclinações diferentes, áreas que são sombreadas também, se você tem um rastreio de áreas que são sombreadas, também dividam em outras MPPTs. Tá? Em muitas ocasiões, isso não vai ser possível, né? A gente entende, porque isso depende muito da topologia do telhado, né? Das localidades que são aplicadas, dos módulos fotovoltaicos, então muitas vezes não tem como fugir disso. Com isso, a Fronius trouxe, né, uma solução que é o Dynamic Peak Manager, a gente poder trabalhar em situações de sombreamento sem ter tantas perdas na nossa potência de saída. Tá? Mas antes de a gente entrar no Dynamic Peak Manager, é importante a gente entender o funcionamento da MPPT. Eu falei para vocês o que é e para que ela serve, né? Mas como que ela funciona de maneira geral, né? Bom, a curva IV, a curva PV eu já mostrei para vocês, né? Aquele ponto, sempre vai ter aquele ponto de inflexão da curva, né? Então, nesse ponto aqui, a gente for falar derivada igual a zero, né? Exatamente esse ponto de máxima, o ponto de inflexão da nossa curva PV, ok? Então, a MPPT sempre vai localizar esse ponto aqui. E como que ela localiza? Através de um método de iterações que ela realiza em variações da tensão. Então, como que ela sabe que esse aqui é o ponto de máximo? Ela faz uma perturbação no nível de tensão, ou seja, ela pode diminuir ou aumentar o nível de tensão, e ela observa a resposta que a curva vai ter sobre essa variação, certo? Então, se ela diminuir o nível de tensão e a resposta for uma potência mais baixa, ela sabe que aquele ponto novo não é o máximo, então ela retorna para o ponto original. E o mesmo ela faz aumentando o nível de tensão. Então ela sempre faz essas perturbações, tá, na tensão e identifica a resposta na potência. Né? Se for uma potência maior, esse novo ponto de tensão será o novo ponto de máxima potência, né, na curva IV. Ok? Então, esse aqui é o funcionamento básico que a gente tem da MPPT. Ele é muito dinâmico, então ele ocorre diversas vezes, não tem como a gente falar de quanto em quanto tempo ele é ativado, né? Mas ele é automático. Tá? Então, ele ocorre essas iterações ao longo do dia. O grande problema das MPPTs tradicionais é quando nós temos situações de sombreamento, né? Não sombreamento total, mas sombreamento parcial dos módulos. E a gente vai entender por que a MPPT, o algoritmo tradicional de MPPT, não é tão eficiente nesse tipo de cenário, tá? Onde nós temos parte dos módulos sombreados. Tá? Mas falando um pouquinho de sombreamento, né? Sombreamento normalmente não tem, às vezes não tem como a gente prever, pode ser um sombreamento aleatório, né? Através de nuvens, através de animais, né, que sobrevoam os módulos, ou até mesmo aviões, né, que passam pelos módulos, mas são sombreamentos que não ocorrem todos os dias, né, são aleatórios. E tem os sombreamentos que são rastreáveis, né, que a gente, através de uma análise de onde será instalado os módulos, a gente consegue prever. Isso é importantíssimo a gente fazer antes de fazer a instalação do nosso sistema. Por exemplo, aqui na minha casa, né, eu moro numa casa mesmo, e tem um prédio do meu lado e tem um prédio atrás. Então, se eu for fazer a instalação de módulos fotovoltaicos no meu telhado, eu tenho que fazer uma análise minuciosa das sombras que ocorrem ao longo do dia. Desde lá das 6 horas da manhã, quando nasce o sol, até 6 horas da tarde, né, quando o sol vai se pôr. Para eu saber qual vai ser o melhor rendimento que eu tenho, né, quais são os horários ótimos que eu tenho de geração, e se caso existirem sombreamentos ao longo do dia, identificar em quais áreas eles vão ser atuados. Aí, nesse caso, eu posso direcionar esses conjuntos de módulos sombreados para uma MPPT diferente, ou contar com uma tecnologia como o Dynamic Peak Manager, se não houver outra opção, que possa incrementar ainda a minha geração mesmo nessa situação. Tá? Então, eu posso ter sombras sendo realizadas por construções de prédios vizinhos, por árvores, por postes maiores, né, às vezes torres de telefonia, depende muito do local onde você mora, mas
evitar esse tipo de situação também, né, de instalação de módulos um próximo do outro, em que um causa sombra em determinados horários do dia no módulo que está mais atrás. Tá bom? Então, esse tipo de situação é totalmente evitável, mas outras situações, às vezes, você não tem para onde fugir, né? Você tem um espaço limitado de telhado e você tem que fazer a instalação lá de qualquer jeito, né? Então, nesse caso, o Dynamic Peak Manager pode atuar para fazer, recuperar um pouco dessa geração perdida. Okay? Então, em situações de sombreamento, a curva IV também vai ter suas perturbações, né? Vai sofrer alterações no seu formato. Quando a gente fala de sombreamento total, sombreamento uniforme em todos os módulos do seu arranjo, é basicamente eu estar com o sol muito fraco, né? Entre aspas, né? Eu ter uma irradiação solar limitada. Então, o meu nível de corrente vai ser muito baixo, certo? Só que eu ainda assim vou localizar o meu ponto, a minha MPPT vai localizar esse ponto máximo de potência, vai trabalhar nesse ponto máximo de eficiência para o meu inversor, independente da irradiação ser baixa ou ser alta. Tá? Então, em situações de sombreamento uniforme, a MPPT tradicional não vai ter problema nenhum. Isso a gente pode pensar num sombreamento, né, uma nuvem muito grande, dias nublados, eu teria esse tipo de situação. Okay? O grande problema da MPPT tradicional é, como eu falei, em situações de sombreamento parcial, né? Igual dessa imagem aqui, né? Parte dos módulos estão sendo obstruídos pela sombra, né? Estão pegando apenas metade do módulo inferior. Então, nessa situação aqui, a MPPT tradicional vai sofrer um pouquinho para identificar esse ponto máximo de potência. Tá? Então, nesse exemplo aqui, lembrando, essas referências de imagem são do artigo do Canal Solar. Tá bom, pessoal? A gente desenvolveu, a gente cedeu um inversor para testes também, depois a gente vai ver umas curvas do inversor Fronius que foram bem legais. Mas nesse caso aqui de sombreamento parcial, você vê que o comportamento da curva EV muda totalmente. Então, eu tenho aqui 8 módulos sendo iluminados, né, irradiados, e 2 módulos com sombreamento. Certo? Existem alguns problemas. O primeiro problema deles, a gente pode notar, é a geração de energia, que vai ser menor. Tá? O segundo problema de sombreamento parcial está referente à segurança dos módulos mesmo, né? Então, existem os chamados hotspots que podem surgir através do sombreamento parcial, né? Então, acredito que depois o Matheus possa explanar esse tema com mais propriedade, né? A gente não está muito ligado na tecnologia de módulos, né? Nós como fabricantes de inversores, mas a gente sabe que existe esse problema que pode trazer defeitos, né, para o módulo. Tá? Mas falando de geração de energia, o sombreamento parcial causa esse efeito aqui na curva IV. Eu crio 2 quedas, né, 2 joelhos, que a gente chama, né, na curva IV. Então, eu crio esse ponto aqui de inflexão e esse segundo ponto mais baixo de inflexão também. Passando isso, transcrevendo isso para a curva PV, ele cria 2 picos de máximo. Né? Então, chamamos máximo local e máximo global. Né? E aqui que mora o problema da MPPT tradicional. Certo? Como que a MPPT tradicional vai trabalhar nessa situação? Exatamente isso, ela vai trabalhar da mesma maneira. Então, ela ainda vai fazer essa pequena perturbação no ponto máximo local. Certo? Esse vai ser o primeiro ponto que ela vai localizar de máximo, né, conforme o sombreamento ocorre. Vocês podem procurar alguns vídeos, né, existem alguns vídeos que tem essas curvas dinâmicas. Eu acho que o próprio Canal Solar tem publicado. E é uma curva bem interessante, né, como que cria esse joelho. E o primeiro ponto a ser localizado é sempre esse máximo local. E através do funcionamento da MPPT tradicional, né, essa perturbação que é feita, essa variação que é feita na tensão, ela não é tão grande, né, a ponto de chegar, né, no máximo global e ela identificar como um ponto máximo de potência de toda a curva. Então, ela ainda vai trabalhar do mesmo jeito. Ela vai fazer essa iteração, vai ver que diminuindo a tensão, a potência não aumenta, e aumentando a tensão, a potência não aumenta, e ela ainda vai trabalhar nesse ponto de tensão em corrente, que não é necessariamente o máximo global da curva. Né? O máximo global seria esse ponto mais alto aqui, né, sim, eu posso dizer, né, de potência maior dessa nossa curva. Certo? E aí que entra a solução, né, para localizar esse ponto de máximo global, que é a implementação de um algoritmo inteligente de MPPT, né? Fugir um pouco dessa iteração tradicional que a MPPT se beneficia. Tá?
Então, o Dynamic Peak Manager é exatamente esse algoritmo de MPPT mais refinado, mais inteligente, que tem uma iteração mais ampla, né, no aspecto da atenção, para localizar sempre o máximo global da nossa curva PV. Então, nessa ilustração aqui, nesse gráfico, a gente vê o desenvolvimento da curva PV ao longo do dia, né, até atingir o pico ao meio-dia. Então, a curva preta seria a curva de geração às 8 horas da manhã com sombreamento. Então, aqui eu ainda tenho os dois picos, né, o máximo global e o máximo local. Às 9 horas da manhã eu ainda permaneço com o mesmo sombreamento, né, mas como eu tenho uma irradiação maior, né, por ser um horário mais tarde, né, da manhã, eu tenho uma amplitude maior da nossa curva de geração. Só que eu ainda assim, como eu tenho um sombreamento parcial, eu ainda tenho esses dois picos de máximo, o local e o global. E ao meio-dia, quando eu não tenho o sombreamento, né, eu desenvolvo a minha curva PV tradicional, né, atingindo o pico máximo de geração, né, sendo somente um ponto de máximo, que seria esse, o máximo global. Então, o Dynamic Peak Manager, ele sempre vai localizar esse ponto de máximo global da curva, independente do sombreamento que você tenha. Logicamente, a curva, o ponto de potência que você vai ter do seu inversor não vai ser o mesmo sem a sombra, mas ainda assim, a diferença que você teria para MPPT tradicional ainda é bem significante. Tá? É uma diferença razoável aí na geração que você tem diária. Então, com isso eu tenho maior flexibilidade. Para essas ocasiões que eu não tenho uma outra MPPT adicional para destinar a esse conjunto de módulos, certo? E mesmo que eu tenha, para esse conjunto de módulos, eu ainda teria o benefício, né, de localizar o máximo global e também flexibilidade para instalação em diversas topologias de telhados, né, independente se tem sombreamento, se não tem sombreamento. E com isso eu garantir maior produção de energia na saída do meu inversor. Essa diferença que eu mostrei para vocês é bem razoável, né? Nesse primeiro teste aqui, você vê que para os 10 módulos que foram simulados, eu tenho uma diferença de 421 watts às 8 horas da manhã. Então, é bem significativo a diferença de geração que você tem para um inversor que trabalharia somente com o máximo local, comparado ao Dynamic Peak Manager, que pode fazer essa iteração no espectro total da tensão e localizar o máximo global da minha curva, né? 421 watts para esse cenário aí é bem significativo, né? A gente consegue estender essa conta aí para um mês e ver o quanto você estaria perdendo de rendimentos no seu empreendimento. Para finalizar, pessoal, eu queria deixar a imagem do teste real que foi feito com o inversor da Fronius, né, o inversor Simo, que nem sempre é só um joelho só. Eu posso ter sombreamentos que produzem quedas maiores ainda, né, até 3 quedas no meu gráfico IV. Criam 3 joelhos. Né? E para o inversor tradicional identificar isso, que tem a MPPT tradicional identificar um ponto global, seria extremamente difícil, né? Quase impossível. Então, no primeiro momento, o inversor Fronius ele vai localizar aquele ponto, que é o mesmo que seria do inversor com MPPT tradicional, né? Que nesse caso é o ponto 1 da imagem à esquerda, né? De 3,2 kW. Só que a iteração do Dynamic Peak Manager, ela não é na mesma velocidade do que uma MPPT tradicional. Então, ela vai demorar de 5 a 10 minutos para realizar essa iteração. Mas depois desse tempo, ele automaticamente localiza o ponto máximo global. Certo? Ele teria outro ponto para localizar, né, que seria esse primeiro que eu estou circulando aqui na tela, né, esse primeiro ponto local. Mas ele ainda assim localizou o ponto máximo global, né, que está indicado aqui com o número 2, em 6,8 kW. Então você vê que é quase o dobro, na verdade é mais que o dobro da potência nesse horário de geração. Certo? Então, a gente estende isso aí para um mês, aí para um ano, seria extremamente significativa as perdas que você teria só de uma funcionalidade que existe de um fabricante para outro, né, de uma metodologia de análise de uma MPPT para outra. Okay? Então, a gente queria deixar essa mensagem para vocês, trazer, né, aqui nessa parceria essa funcionalidade que o inversor traz para todas as famílias, né, tanto o inversor primo até o inversor eco, né, e talvez seja dúvida, eu acabei não vendo o chat durante a apresentação, mas talvez seja uma dúvida de quem tem esse inversor da Fronius, né, se essa funcionalidade já vem ativada. Ela já vem totalmente funcional, tá bom, pessoal? Você não precisa ativar nada no inversor da Fronius para que ele trabalhe dessa maneira. É possível desabilitar essa funcionalidade, mas a gente não encontra nenhum motivo fora realizar teste em laboratório, né? Conforme o professor, esses gráficos foram gerados pelo professor Marcelo, né? Lá do LESF,
Agradeço muito a ele também por essas curvas, por essa análise e testes do nosso inversor. Tá bom, pessoal? Então, eu finalizo por aqui, deixo com vocês o contato do nosso suporte técnico para quem tem que tem o nosso inversor, tem algum problema com eles. O e-mail mudou, é suporte.solar@frones.com. Tem o telefone também, tá? E o horário de atendimento. Okay? Então, eu finalizo por aqui, eu vou dar uma olhada aqui no chat, né? O Matheus também vai interagir aqui com a gente também. Lembrando que o meu colega Vitor também está presente para tirar algumas dúvidas, tá bom, pessoal? Então, fiquem à vontade para mandarem as perguntas que vocês tiverem nesses últimos minutos aí do nosso webinar. Perfeito, Thiago. Muito legal a apresentação. Bem bacana. A gente tem algumas perguntas sim, tá? A primeira delas, no gráfico de temperatura, o 25 graus é temperatura ambiente ou do módulo? Sim, isso é uma pergunta muito, muito boa, né? Aquele gráfico, deve voltar, não está mais na tela, né? Mas é importante a gente mencionar que aquela variação que existe de temperatura em relação à tensão é referente à temperatura do módulo, né? Por exemplo, a gente pode ter uma análise para São Paulo, né, que é uma região que eu moro mesmo. A gente tem, normalmente, temperaturas ambientes nesses dias, talvez até mais, né, 40 graus, está fazendo um calor muito alto. Mas o módulo nunca vai estar na mesma temperatura ambiente, porque ele está recebendo radiação direta, né? Então, se você faz uma termografia nos módulos, você vê que a temperatura que ele está é muito maior que a temperatura ambiente. E o que causa aquela redução na tensão do módulo é justamente a tensão que ele está operando, tá? Então é importante mencionar isso, tá? Não é a temperatura ambiente que vai afetar. Logicamente que ela contribui para os horários mais cedo do dia, né? Porque como durante a noite toda o módulo não tem incidência de luz solar, ela não tem essa contribuição magnética do aquecimento, né? Então o aquecimento ela pode ser feito por radiação, né? Ou por convecção, que seria através do ambiente, né? Do vento, enfim. Essa contribuição magnética que a gente tem dos raios solares, durante a noite não existe. Então, a temperatura de partida dos módulos, aí sim vai ser muito próxima à temperatura ambiente daquele horário. Tá? Então, por isso que a gente fala, dimensione a partida do seu inversor para a temperatura mínima registrada da sua região. Tá? Não utilize somente a temperatura ambiente média, né, da região. Sempre utilize a mínima registrada para evitar esses problemas de sobretensão na partida do inversor. Tá bom? Ok, próxima pergunta. O Dynamic Peak Manager foi implementado nos inversores da Frondus a partir de qual data? Né? Ou ainda, quais modelos contêm essa tecnologia? Todos os modelos atuais, eles possuem essa tecnologia. Tá? Então, o modelo anterior a essa linha, que ainda pertence à linha Snap, que é o Galvo, também possui essa tecnologia. Eu só não sei confirmar se o inversor IG Plus, né, que é um dos mais antigos que a gente tem, que ainda operam, se eles possuem o Dynamic Peak Manager, tá? Mas talvez eu possa depois mandar um e-mail, se o pessoal tiver um contato para enviar, pode mandar lá para o suporte técnico que eles respondem. Mas toda a linha Snap Inverter, né, que é a linha atual, possui o Dynamic Peak Manager de fábrica, ativado já assim que você opera o inversor. Ótimo. Mais uma pergunta aqui. O gerador dinâmico de perturbações, por atuar de forma dinâmica com muitas atuações, não seria suscetível a ser um ponto de defeito do inversor? Não compreendi muito bem. Você pode repetir, Matheus? Acho que a pergunta é o seguinte, né? O mecanismo de ficar perturbando ali o ponto de operação do módulo, se isso pode causar algum tipo de desgaste, ou virar um ponto de falha, alguma coisa assim? Não existe nada registrado quanto às falhas, né, na operação desse tipo da parte de perturbação, né, de variação do nível de tensão, né, para identificar o ponto máximo de potência. Todos os inversores, porque é uma parte eletrônica, né, isso já está programado, já implementado no inversor sem ter nenhum tipo de problema relacionado a isso. O Dynamic Peak Manager, ele tem a sua faixa de atuação com um tempo maior, talvez para evitar alguma variação que você tenha com as questões aleatórias de sombreamento, né? Se você tem uma nuvem aleatória, né, que você não tem como prever, aí sim, essa questão do tempo de atuação ele é a mais alongada, né, de 10 até 10 minutos, 10 a 15 minutos, se eu não me engano.
Então, por esse motivo que é implementado esse tempo. Mas a MPPT tradicional não, ela é automática. Isso para evitar, evitar identificar um ponto de máxima que seja menor do que um ponto sem o sombreamento aleatório. Né? Vai que dentro desses 15 minutos, né, ele identifica um ponto de máximo menor do que seria com ele totalmente... com a irradiação total solar. Bacana, né? E também, até do ponto de vista eletrônico, né, se a gente for pensar, é uma solução implementada com algumas chaves transistorizadas, né? E transistor dura muito tempo, né? Se ele não estiver superaquecendo nem nada, então, a princípio, não é realmente um ponto para a gente ficar preocupado, né? Isso não deveria influenciar a vida útil, enfim, de qualquer outra coisa, né, do inversor. Exatamente. Bom, mais uma pergunta aqui, né? Aí essa pergunta aqui acho que era até legal a gente dividir em 2 pedaços, né? Eu vou ler aqui como ela se encontra. O inversor possui proteção interna contra essa sobretensão mencionada? Aí, se você só puder relembrar para a gente um pouquinho a sobretensão de VOC que a gente está contando, né? Só para deixar bem claro que ela é diferente da sobretensão de uma descarga elétrica próxima, alguma coisa assim. Exatamente. Então, a sobretensão de VOC é o que eu falei quanto à operação do inversor durante a partida, né, em horários mais cedo do dia, né, em que a gente tem uma temperatura dos modos menores, ele pode atingir tensões acima daquela tensão máxima do inversor. Né. Quase todos os nossos inversores têm a tensão máxima em 1000 volts. Né. Caso o seu dimensionamento dos módulos ultrapasse essa tensão, ele pode causar alguma falha, né, mas existem proteções sim, só que ele vai causar uma falha e a gente tem que mandar para a Frons para fazer o reparo, né, mas nada que seja algo complicado. A única coisa que a gente consegue identificar durante o reparo se foi esse erro de dimensionamento. Né? Então, pelo dispositivo que acaba sendo queimado, a gente consegue identificar esse tipo de falha no dimensionamento. E é diferente da sobretensão, né, da variação de CA. Né? Acho que vai ser a próxima parte da pergunta, não é? Isso, né? Acho que até... Desculpa a intromissão aí, né? Mas é uma dúvida que a gente, de vez em quando, pega aí nos nossos cursos também, né? Quando a gente fala de proteção contra a sobretensão, né? Existe a sobretensão momentânea, instantânea, né? E existe a sobretensão contínua, vamos dizer assim, né? Uma sobretensão que ela dura mais algum tempo, né? Uma sobretensão instantânea seria o caso de um raio cair próximo, uma manobra de rede, alguma coisa disso. E aí o DPS atua, né? Agora, uma sobretensão sustentada, que seria você errar o dimensionamento do VOC, aí o DPS ele não consegue te dar uma proteção. Então, acho que é até bom, né, a gente deixar claro, Thiago, para que, lembrando só, né, que o DPS, ele não te protegeria caso você fizesse o dimensionamento errado e ultrapassasse as tensões VOC. Acho que é bom deixar claro aqui, ajudar aí os colegas. Bom, vamos passar para a próxima pergunta, né? Qual o percentual de sombreamento parcial é recomendado o uso desse inversor? Acho que aqui ele quer dizer o uso de algum inversor com essa tecnologia. Acho que, na verdade, qualquer sombreamento parcial já causaria. Você viu que naqueles estudos, né, que a gente mostrou, 2 módulos estavam sombreados e já causavam um grande impacto na geração. Né? Como os seus módulos estão seriados, né, numa string, qualquer módulo que tenha sombreamento parcial já vai impactar a sua string como um todo, certo? Então, não existe um nível 10% dos meus módulos estão sombreados, então eu vou utilizar um inversor que tem essa funcionalidade. Né? Então, na verdade, essa funcionalidade é bem-vinda para qualquer nível de sombreamento parcial. Lógico que o sombreamento uniforme de todos os módulos vai reduzir a potência como um todo, né? Não tem como você gerar mais do que você tem de radiação, certo? Aquela eficiência global do seu sistema nunca vai ser maior se você tem um sombreamento tão grande. Né? Então, acho que não existe uma resposta exata para falar, não, 10% é recomendado. Acho que esse sistema é bem-vindo. Na verdade, até a gente pode enxergar como é sempre ganho, né? Enfim, exatamente. Se vai ali um pombo ali e faz um estrago, alguma coisa, né? É um ganho. Exatamente, exatamente. Exato, né? Torna-se algo imprevisto, você pode ter um ganho, né? Um acúmulo grande de folha, alguma coisa assim. A gente tem mais uma pergunta aqui. O Dynamic Peak Manager aplica alguma técnica de busca probabilística do ponto de máximo global? Probabilística não. Né? Ele faz a iteração somente nesses intervalos de tempo. Né? Acaba sendo uma tentativa e erro. Essa iteração ocorre a cada 10, 15 minutos e pelo mesmo método de variação e resposta em potência. Se ele identifica a potência
maior naquele ponto, ele permanece naquele ponto. Não é uma probabilidade. Perfeito. Então, só dar alguns recados aqui enquanto surgem novas perguntas, né? Esse webinar foi gravado, ele está sendo gravado, né? E vai ficar disponível no YouTube em breve, tá? No nosso canal no YouTube você vai encontrar todos os webinars passados que a gente fez, né? Então a gente tem aí vários meses fazendo webinars todas as terças e quintas, agora todas as terças, além de outros vídeos aí sobre o setor fotovoltaico no geral. Então, quem gostou aí da apresentação, né, recomendo dar uma olhada depois no nosso canal. Os assuntos, né, que a gente abordou aqui, né, o sombreamento parcial, Dynamic Peak Management e assim por diante, também tem em forma de artigo no canal Solar, tá? Então, se você quiser ler, a gente tem talvez uma liberdade de um pouco ir mais profunda e tecnicamente, alguma coisa assim, ou quiser mostrar aí para alguém alguma coisa, né, seria interessante vocês darem uma lida nesses artigos também, tá? Mais uma pergunta aqui, Thiago. Existe uma comparação entre o inversor com essa tecnologia ou sem essa tecnologia? Sim, tem um estudo que a própria Fronius desenvolveu, né? E nós compartilhamos normalmente na nossa apresentação presencial, e acaba abordando todos os temas e características dos inversores, né? A estimativa de ganhos que você tem depende, logicamente, da situação, né, que você tem, quanto de sombreamento você vai ter no seu arranjo. Mas nas simulações que foram feitas pela Fronius Global, elas estimam em 7% de ganho entre essa funcionalidade ativada contra ela desativada, ou mesmo inversores que não têm essa funcionalidade, né, que não são todos do mercado. Legal. Mais uma pergunta aqui. Você disse na apresentação, né, que com essa função ativada pode ser que demore um pouquinho mais para rastrear, alguma coisa assim, né? Não seria interessante, então, vir desabilitar essa função, pois pode tornar o algoritmo menos eficiente? Né? Ou os ganhos acabam realmente ultrapassando aí essa pequena diferença de tempo? A gente não tem um controle, né, da atuação do tempo, né, de resposta desse algoritmo. Ele vem ativado por conta das situações que a gente tem de instalação, né, que são realmente muito variáveis. E a gente acredita que você tem mais ganho com ela ativada do que com ela desativada. Tá? Então, a gente não existe uma contrapartida de perdas, né, caso ela esteja ativada. Né? Como ela vai atuar a cada 10, 15 minutos, né, é um tempo muito curto para você ter uma perda no caso de um sombreamento aleatório. Né? O caso contrário que você teria dela desativada e ficar metade do seu período de geração com aquele sombreamento parcial. Nesses casos que a gente tem de construções, instalações urbanas, né, que a gente tem prédios próximos, outros vizinhos, com casas maiores, até mesmo uma chaminé, né, ao lado dos módulos, em que metade do período do dia você teria esse sombreamento. Então, é mais vantajoso você deixar ela ativada mesmo, e compensar essa metade da geração do que ter ela desativada e ter uma perda muito maior ao longo do dia. Né? Se existe a possibilidade de desativar caso seja necessário, né? Mas a gente não vê nenhum benefício em desativar essa função do Dynamic Peak Manager. Perfeito. Muito, muito boa a explicação. Bom, não surgiram perguntas novas por enquanto, então vou aproveitar para fazer só uma pequena apresentação, né? Para quem já conhece o canal, a gente está com a agenda de cursos aqui de outubro aberta, né? Estou mostrando aqui na tela para vocês. E, eventualmente, né, se vocês tiverem aí curiosidade... deixa eu voltar ali a apresentação, pronto. Quem tiver já algum interesse, né, pode ir atrás aí dos nossos contatos, dos nossos vendedores, no nosso site, tá? O curso de Mercado, Regulação e Modelos de Negócios, que acontece dia 17 e 18, é um curso de 16 horas, 2 dias, voltado aí para a parte de legislação, né, do que a gente pode e não pode fazer, e de modelagem de negócio a um nível um pouco mais profundo, né, discutir aí a receita a fundo, tanto para usinas no mercado regulado, né, o mercado de geração distribuída principalmente, que a gente conhece, e também a situação do mercado livre, né, o mercado ACL, onde a gente tem a figura de venda de energia, grandes usinas, negociação de compra e venda de energia através da CCE e assim por diante. E também, né, o nosso carro-chefe é aqui o nosso curso de projeto avançado de usinas solares, que dia 30, 31 e 1, são 3 dias, 8 horas por dia, 24 horas de curso, com 10 professores, cada um especialista aí nas suas áreas, né,
discutindo aí a fundo a construção de usinas de um porte maior, ok? Bom, não surgiram mais perguntas, Thiago? Vamos encerrar por aqui, então. Você quer dar alguma mensagem final? É só lembrar o pessoal aí que contemplou aí o nosso webinar aqui em parceria, que a gente também tem nossa agenda de webinars, tá bom, pessoal? Então, confira nossas redes sociais, a gente, toda quinta-feira, né, a gente está realizando um webinar, tá? E também a cada 15 dias a gente faz as nossas lives no Instagram, né? Normalmente são temas relacionados, né, com o webinar da semana, e a gente também lança alguns infográficos, né, que são muito interessantes para quem atua nesse mercado, né? Essa semana é um tema, acho que bem legal, né, para todo mundo que atua no setor, que é sobre certificações. Então, confira nossas redes sociais, né, nosso Instagram, e lá você pode encontrar o link para cadastro desse nosso webinar, tá bom? Então, só queria deixar esse recado aí, agradecer a todo mundo, né, que participou aqui com a gente, agradecer você, Matheus, por estar aqui nessa sessão, e também a todo o Canal Solar pelo convite para a gente estar aqui novamente com o conteúdo. Perfeito, Thiago. Eu que agradeço a participação aí mais uma vez da Fronius. Bom, é isso então, boa noite aí, obrigado aos que participaram, né? Eu espero encontrá-los vocês aí, lendo os nossos artigos no site ou nos nossos próximos webinars. A gente volta aí com mais um tema na próxima terça-feira então, ok? Lembrando que o webinar está gravado, será disponibilizado em breve no nosso canal do YouTube, onde vocês encontram também os temas passados. Perfeito, Thiago, obrigado aí. Muito obrigado, pessoal, boa noite. Tchau, tchau.